Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar em uma das mais poderosas histórias de fundação de todos os tempos, a Saga do Êxodo. É uma jornada épica de escravidão, libertação e, no fim, o nascimento de uma nação inteira forjada no fogo. E já vamos começar direto no coração da crise. Veja bem, a história não começa com um pingo de esperança. Pelo contrário, ela já abre com um decreto real de genocídio. Essa ordem brutal do faraó, ela dá o tom do desespero que o povo de Israel estava enfrentando no Egito. E então, nesta primeira parte, a gente vai ver uma transformação impressionante. Como uma família bem pequena se tornou uma nação, e como esse crescimento, por uma grande ironia do destino, acabou sendo o motivo da sua brutal escravidão. E tudo começou de um jeito bem modesto. Foram só 70 descendentes diretos de Jacó que entraram no Egito, procurando um lugar para fugir da fome. Eram, na verdade, um clã pequeno, só uns convidados numa terra estrangeira. Mas aí, com o passar das gerações, aquela pequena família prosperou. E como prosperou? A população explodiu, a tal ponto que um novo faraó, um que não conhecia a história de José e tudo que os hebreus tinham feito, começou a vê-los como uma ameaça interna ao seu império. A reação do faraó foi horrível e foi escalando. Começou com um trabalho forçado para construir as cidades de Pitom e Ramsés. Depois, a coisa piorou. Uma ordem secreta de infanticídio. E, por fim, uma política pública de extermínio. Afogar todos os meninos recém-nascidos. E é no meio desse terror todo que uma criança é salva, quase que por um milagre. Moisés, um menino hebreu, é achado pela própria filha do faraó e criado como um príncipe. Mas a vida dele dá uma virada extraordinária. De membro da realeza a fugitivo no deserto, depois de defender um dos seus irmãos. Certo. Agora a gente chega no grande ponto de virada da história. Um pastor, exilado, cuidando de ovelhas no meio do nada, ele está prestes a receber uma missão que, sinceramente, parece impossível. E o chamado vem de uma sarça, um arbusto que queima, mas não é consumido pelo fogo. Imagina a cena. E desse fenômeno inexplicável, Deus chama Moisés pelo nome, mudando para sempre não só o destino dele, mas o de todo o seu povo. Agora, o que é fascinante aqui é esse contraste profundo. Para cada dúvida humana de Moisés, para cada sentimento de eu não sou capaz, Deus responde com uma garantia divina. Sabe, uma promessa de poder e de presença. É quase um diálogo entre a fragilidade e a onipotência. E quando Moisés pergunta o nome de Deus, querendo algo concreto para levar para o seu povo, a resposta que ele recebe é essa declaração poderosa e ao mesmo tempo misteriosa, uma afirmação de existência absoluta autossuficiente. Então, armado com essa missão divina, Moisés volta para o Egito. O objetivo, confrontar o homem mais poderoso do mundo e exigir nada menos que a libertação de um povo inteiro de escravos. O primeiro encontro é um desastre completo. O faraó não só recusa o pedido, como de castigo torna a vida dos escravos ainda mais miserável. Ele exige a mesma produção de tijolos, só que agora sem fornecer a palha. E isso aqui ilustra perfeitamente o padrão que vai se repetir. Deus envia pragas devastadoras sobre o Egito, uma mais severa que a outra. E a cada demonstração de poder, a teimosia do faraó só aumenta. O coração dele se endurece cada vez mais. E é assim que a gente chega ao clímax. Esse impasse terrível está prestes a ser quebrado por uma praga final, uma praga catastrófica, um golpe que o Egito simplesmente não vai conseguir suportar. Mas antes dessa praga final, Deus dá aos israelitas um conjunto de instruções bem específicas. É uma refeição ritual, a Páscoa. Cada detalhe, do cordeiro ao sangue na porta, foi pensado para protegê-los da devastação que viria e para deixá-los prontos para uma partida repentina. Naquela noite, a 10ª e última praga atinge o Egito. E ela traz uma tragédia inimaginável para todas as famílias egípcias, da casa do faraó até a cela do prisioneiro. Um clamor gigantesco se espalha por toda a terra. Só que a liberdade dura pouco, bem pouco. Logo depois que eles partem, o faraó se arrepende e vai atrás deles com o exército inteiro. E aí o povo se vê encurralado entre o Mar Vermelho e os carros de guerra, e o pânico se instala. Eles acham que foram levados para o deserto só para morrer. E nesse momento de terror absoluto, enquanto o povo se lamenta e acusa, Moisés se ergue. Ele faz um chamado à fé. Basicamente ele diz:
parem de reclamar e fiquem quietos para ver a salvação que está prestes a acontecer. E o que acontece a seguir é o clímax dramático de toda a história. Um vento muito forte sopra a noite inteira e o impossível acontece. O mar se abre. Um caminho de terra seca surge no meio das águas. Enquanto os israelitas atravessam em segurança, o exército egípcio vai atrás, mar adentro. Mas assim que o último israelita pisa na outra margem, aquelas muralhas de água desabam, destruindo completamente o faraó e todas as suas tropas. Mas veja bem, escapar da escravidão era só o começo. Agora, livres no deserto, os israelitas tinham um novo desafio, talvez até maior. Como se tornar uma nação? Com leis, com identidade, com um propósito? Como começar do zero? É lá, ao pé do Monte Sinai, que a jornada encontra o seu verdadeiro propósito, na forma de uma aliança. Isso é muito mais que um conjunto de regras, tá? É um pacto formal que transforma um bando de fugitivos em um povo com identidade e destino. É o ato de fundação da nação. E o coração dessa aliança, a sua base moral e espiritual, são os 10 mandamentos. Essas leis, gravadas em pedra, não só deram a estrutura para a nova sociedade israelita, mas se tornaram um pilar para toda a civilização ocidental. Isso tudo nos leva a uma questão final para a gente pensar. O que foi mais difícil? A jornada física para sair do Egito ou a jornada interna para construir uma nação? Qual era o verdadeiro desafio? Atravessar o mar ou se livrar da mentalidade de escravo e forjar uma identidade a partir do nada?